Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Jeremias, do capítulo 16 ao 19. O profeta observa o oleiro moldando e remoldando o barro em suas mãos. Desta forma, ele compreende algo sobre o direito absoluto de Deus sobre as nações. O tópico que nos guiará hoje é: você é o barro, não o oleiro. Em Jeremias capítulo 16, Deus proíbe o profeta de casar, ter filhos, participar de velórios ou mesmo de festas de casamento. E isso porque Deus queria demonstrar que não haveria futuro para as famílias, nem tempo para luto ou celebração na terra de Judá, pois esta seria completamente devastada. Em Jeremias capítulo de número 17, nós temos uma vívida descrição do pecado. E o profeta nos mostra que o coração humano é enganoso, incurável. O capítulo termina com uma exortação à santificação. No capítulo de número 18, Deus instrui o profeta a ir até a casa do oleiro e observá-lo moldando o barro. Quando o vaso se estraga, o oleiro o refaz como bem lhe parece. Deus então aplica a lição, que da mesma forma que o oleiro tinha autoridade para moldar o barro, o Senhor também poderia moldar Israel. No capítulo de número 19, o profeta é instruído a comprar um vaso de barro, levá-lo até o vale de Ben-Rinom, e quebrá-lo diante dos líderes, diante do povo e diante dos sacerdotes. Este ato simboliza a destruição total e irreversível de Jerusalém e de seus habitantes por causa da persistente idolatria e da oferta de seus filhos ao ídolo Baal. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 3, nos ensina que Deus, segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o seu santo conselho e pelo beneplácito da sua vontade, antes mesmo do mundo ter sido criado, que Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua própria graça. Deus os escolheu por sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou mesmo por boas obras e perseverança deles. A imagem do oleiro em Jeremias capítulo 18 ilustra essa verdade. O Criador tem o direito soberano de moldar o barro conforme a sua própria sabedoria. O Catecismo Maior de Westminster, na questão de número 13, afirma que Deus elegeu alguns homens em Cristo para a vida eterna. O apóstolo Paulo usa esta mesma imagem do oleiro quando escreve a carta aos Romanos, do capítulo 9, os versos 20 e 21. E desta forma, Paulo defende exatamente esta soberania divina. O breve catecismo de Westminster, na questão de número 20, ensina que Deus, tendo por mero beneplácito da sua vontade, desde toda a eternidade, ele elegeu alguns para a vida eterna. E desta forma Deus entrou em um pacto de graça para livrar estes homens eleitos por ele do estado de pecado e miséria. Assim como o barro não questiona o oleiro, também nós devemos confiar que a mão soberana de Deus age com propósito eterno e gracioso. A soberania do oleiro, que pode quebrar o vaso danificado, encontra a sua expressão mais gloriosa em Jesus Cristo. Ele se ofereceu como o vaso quebrado no nosso lugar. Enquanto o profeta Jeremias quebrou um vaso de barro, demonstrando o juízo irreversível sobre Jerusalém, Cristo foi quebrado na cruz, para que o juízo que nós merecíamos pudesse ser desviado para ele.
O mesmo Deus soberano que molda nações como o barro é aquele que, em Cristo, remolda corações endurecidos em corações de carne. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, confie na soberania de Deus. Verifique situações na sua vida que lhe quebram e que você não entende o propósito de Deus nelas, seja no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, até mesmo nas finanças. Se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu não entendo o processo, mas eu confio que a tua mão que molda também é a mão que cura e também é a mão que redime. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus, a me submeter aos teus propósitos. Segundo, entregue o controle da sua vida ao Senhor. Faça um exame de todas as áreas que você talvez tenha tentado ser o oleiro, especialmente aquelas que envolvem orgulho espiritual ou resistência à vontade de Deus. Pode ser a insistência em um pecado, que você auto-justifica a necessidade de controlar os resultados. Quem sabe uma decisão ou a recusa em perdoar alguém. Ore ao Senhor, peça a Ele auxílio para que você confie que a obra dele é dele e não sua, e que é isto que te torna aceitável diante dele, porque ele assim te escolheu. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários oleiro. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que as pessoas parem de resistir às mãos do oleiro e aprendam a confiar que mesmo nos momentos mais dolorosos da vida, Deus está trabalhando com um propósito eterno e gracioso que Ele revelou plenamente em Cristo. Lembre-se, assim como o barro na mão do oleiro, você está nas mãos de um Deus soberano, que molda cada circunstância da sua vida com sabedoria e amor perfeitos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.